Hoje a gente vai começar nossa aula trazendo aí três pensadores do chamado cânone da filosofia. A palavra cânone quer dizer que remete à própria palavra cano, né, que é o pensador que está num registro de pensadores que são vinculados à tradição. E a gente pode até se perguntar a pertinência desse cânone nos servir para pensar a verdade. Por conta do seguinte, a gente está numa época, né, a filosofia contemporânea, ela está se propondo uma virada, que é a chamada virada decolonial, que é a virada que pressupõe que o Brasil ele foi constituído em virtude da invasão dos portugueses da terra, e a filosofia, ela muitas vezes veio a reboco dessa colonização. Então, o que acontece? Hoje existe um movimento decolonial não apenas do pensamento na filosofia, mas em todas as áreas do conhecimento. Hoje o Brasil ele está passando por esse processo revolucionário que eu acredito ser muito revigorante, né, para a nossa soberania, não apenas soberania nacional, mas soberania de pensamento, né, a possibilidade da gente dizer, não, a gente no Brasil, a gente tem um pensamento capaz de defender essa terra contra a chamada usurpação, né, daquilo que os povos dessa terra conseguiram produzir de melhor. Então, o que eu estou fazendo? Eu dou muitas aulas para os pensadores que se propõem a essa virada decolonial. Gosto de pensar junto com os povos originários, os povos dessa terra, a mitologia dos povos originários, né, os povos que são nomeados indígenas pelos colonizadores. Então, quando a gente fala indígena, a gente está já se sintonizando com uma nomeação que veio dos colonizadores. Até a palavra tupi veio dos colonizadores. É um grande desafio pensar junto com os povos originários. Por quê? Porque até povo originário, se a gente for ver estrito senso, também veio dos colonizadores. Para a gente conseguir pensar junto dos povos originários, o certo seria a gente falar a língua deles, que nos remete a uma língua comum que seria o tupi. Muita gente está fazendo isso, está aprendendo, né, as línguas desses povos. Eu gosto muito de estudar a língua desses povos. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade de aprender e eu muitas vezes consigo superar essa dificuldade de aprender a falar, né? Eu tenho muita afinidade com o povo Krenak, por exemplo. A minha família veio de uma junção com o povo Krenak. Eu consigo superar assim, né, quando eu converso com eles, já porque quando a gente vai estudar a linguagem escrita, não tem, né, esses povos, eles dificilmente têm aí um dicionário que permita a gente estudar a gramática e a língua. Como esses povos foram traçando tradições orais, assim como os gregos antigos, os gregos de antes do surgimento da escrita, a gente, para aprender a falar a língua dos povos tradicionais daqui, a gente tem que falar, conversar com eles, tem que conviver com eles. E, enfim, essa é uma aventura que eu pretendo realizar um dia, ainda não consegui. Mas eu fico apaixonada pelo que tudo que se produz, que é chamada indígena, e leio muito. Então, eu tenho feito umas aulas junto com a colocação do pensamento colonial, de trazer aí como que poderia ser, digamos, um pensamento dos povos dessa terra que nos remete a 14 mil anos antes, né? 14 mil anos antes de Cristo, já tinha pessoas na Amazônia, já tinha povoação na Amazônia e povoação produzindo as sementes, os frutos que ainda hoje vão ser aquilo que vai trazer a riqueza desses povos. Então, foi produzido o açaí, foi produzida a mandioca,
a batata baroa, a batata doce, a gente tende a ver esses frutos como algo que existia na Terra desde sempre. Mas a arqueologia e a antropologia contemporâneas, elas nos convidam a saber que, na verdade, esses frutos são produtos de uma engenharia que os povos da antiguidade dessa terra conseguiram descobrir. Então, eu acho genial. E aí, assim, a gente pode fazer isso, né? Esse deslocamento, essa chamada virada decolonial, essa compreensão de que para a gente enfrentar, sobretudo, os desafios da nossa época no que tange a essa questão da ecologia, né? O risco eminente de ter um colapso global no âmbito da ecologia, é preciso que a gente se sintonize com os povos dessa terra e saiba como que eles conseguiram realizar isso, que é a resistência, né? É a possibilidade de resistir ao povo invasor e conseguir ser autêntico, conseguir ter uma ética que é uma ética muito diferente, né, do povo colonizador, sobretudo no que diz respeito a essa compreensão de que há uma lógica que é uma lógica da abundância, né? O povo que estava aqui antes do processo de colonização dos portugueses, eles produziam pensando em como bem viver, né? Estando sintonizado com a lógica da saúde. E o povo que veio da Europa com o processo da colonização, eles estavam sintonizados com uma outra lógica, que é a lógica do espólio, a lógica da expoliação, a lógica de o povo europeu poder usurpar dos outros povos aquilo que foi a riqueza provinda do próprio processo de colonização. Então, essa lógica do espólio, essa lógica de você poder colonizar mesmo, né, um país e roubar as riquezas produzidas por esse país, essa lógica continua na nossa época, né? Hoje ainda o Brasil, por exemplo, tem uma dívida externa exorbitante. Grande parte do que o Brasil produz vai para pagar a dívida externa que o Brasil tem com os Estados Unidos, em função de contratos que a chamada ditadura, né, no Brasil fez. O que na ditadura foi feito no Brasil? O Brasil comprou a tecnologia americana para produzir parte das usinas, né, usinas de geração de energia, a usina nuclear, as usinas termoelétricas também. Essa tecnologia para fazer essas usinas foi comprada, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha. E aí gerou-se com essa compra a dívida, né? O Brasil ficou pagando por essa tecnologia, uma vez que naquela época não tinha dinheiro para pagar. Fizeram-se contratos e ainda hoje o Brasil deve quantias exorbitantes para esses países. Muito se fala, sobretudo no que tange à esquerda, né, da possibilidade da gente fazer aí parar de pagar, né? A gente, de repente, parar de pagar e resolver assim o problema. Muitos países fizeram isso. O problema é que, sob a possibilidade de dar tem um nome, mas eu me esqueci agora. Na possibilidade de parar de pagar essa dívida, o que acontece? Gera-se uma grande instabilidade financeira e os investimentos que se fazia nessa terra passam a fugir, a ir embora. É uma grande discussão, né, se vale a pena, de fato, esses investimentos que muitas vezes vêm no Brasil apenas sob a égide da lógica desse espoliamento, né? São investidores que vêm no Brasil, investem na Bolsa de Valores ou investem na própria inflação, né? Investem na compreensão de que o dinheiro brasileiro ele perde valor quando a economia não é bem arquitetada, e aí eles ganham dinheiro com essa lógica. Com a decadência financeira do país, eles conseguem enriquecer.
Então, existe toda uma discussão sobre isso no âmbito da economia. Hoje a gente não vem falar sobre isso, na verdade, a gente vem falar sobre como é preciso e possível compreender os cânones da tradição da filosofia, apesar de toda essa virada decolonial, ou melhor dizendo, o que tem de importante nos cânones da filosofia para quem está exercitando essa possibilidade de realizar essa virada decolonial, né? Acredito eu que todo conhecimento ele é capaz de nos enriquecer espiritualmente. E aí, quando a gente fala sobre filósofos da tradição, ainda mais, né? Porque são pessoas que se propuseram alcançar um âmbito que é um âmbito de transformação da sociedade em que eles existiram. Então, todo filósofo ele tem um quê de revolucionário. O que quer dizer a palavra revolução? Revolução, a gente fala revolução solar, né? O Sol, quando ele percorre o caminho, na verdade é a Terra que percorre, né? Mas quando a gente olha, parece que é o Sol percorrendo o caminho, mas a Terra que está girando em volta do Sol, e aí a gente tem essa percepção de que seria o Sol girando. Ele efetua uma revolução, quer dizer, ele sai de um lugar e volta depois para o mesmo lugar. E aí a gente tem a impressão de que ele está fazendo uma revolução. O que quer dizer? Ele está voltando para o mesmo lugar. A palavra revolução é muito importante, né, na filosofia. Esse sentido de revolução eu aprendi anteontem com um professor chamado Rineu Quinalha. E aí ele trouxe esse pensamento e eu fiquei pensando, poxa, o sentido que a gente tem de revolução muitas vezes é o oposto disso, né? A gente tende a ver revolução, por exemplo, comunista como uma mudança drástica do que tinha antes em função de uma concepção ideológica que promete seja liberdade, seja saúde, educação, bem-estar. E aí ele mostrou que não, a palavra revolução quer dizer retorno àquilo que seria de direito de todas as pessoas. Então, na palavra revolução, quando a gente fala Revolução Francesa, né, Revolução Francesa seria retorno dos direitos que seriam compreendidos por essa revolução como direitos de todas as pessoas. Direito à liberdade, direito à fraternidade, igualdade, fraternidade, égalité, fraternité. Me fugiu agora, deixa eu pegar aqui. Liberté. Então, igualdade, fraternidade e liberdade. Isso que é tomado pela Revolução Francesa como direito de todos, todas e todes é uma das ambições da filosofia, né? Como que a gente faz para conseguir promover isso, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Mas é uma ambição que vem a reboco da Revolução Francesa. Existiram outras revoluções, né? A Revolução Industrial, por exemplo, que não tem nada de retorno de direito nenhum. É muito pelo contrário. Se tem retorno, seria a retorno à capacidade do ser humano de produzir objetos inúteis, ou úteis num sentido bem específico, né? Conforme a gente vai se sintonizando com o pensamento dos povos originários, a gente pode ter certeza de que tudo que é produzido pela Revolução Industrial, que foi produzido e vem sendo reproduzido pelas novas revoluções industriais, a revolução da cibernética, por exemplo, que permitiu a gente ter essa aula hoje, não faz parte daquilo que é essencial, aquilo que é indispensável para a existência de todo ser humano, né? É inútil nesse sentido, mas útil no sentido de que as necessidades que o ser humano tem, elas vão sendo criadas. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem necessidade de ter essa aula, e aí a cibernética,
a invenção dessa tecnologia que é o computador vem nos permitir o advento dessa possibilidade. Então, a gente cria essa necessidade, a necessidade de ter uma aula online. Ela não é uma condição, digamos que, sem a qual a gente não possa viver. A gente pode viver sem uma aula de filosofia online, mas a aula de filosofia online permite que a gente reflita sobre isso, sobre a necessidade ou não, da utilidade ou não de um espaço cibernético onde, digamos, a energia, o axé que a filosofia pode produzir se torne, de fato, mais acessível, né? Ou mesmo acessível para o maior número de pessoas. Então, é uma discussão que é a posteriori, né? Depois da gente poder ter tido aula de filosofia, depois da experiência de ter aula de filosofia online, a gente pode se perguntar se essa aula é indispensável ou não para a nossa existência. Então, a própria discussão filosófica, aí a gente tem como uma ocasião, tendo ocasião a posteriori, depois da experiência da própria aula. E é assim, na maioria das vezes, na filosofia, no cânone da tradição filosófica. A gente pode saber da importância ou não de um filósofo, de uma filósofa, depois da gente ter tido contato com o pensamento dele ou dela, depois da gente ter experimentado esse pensamento e compreendido a relação desse pensamento com a verdade. E aí a gente tem outra questão, que é o que é a verdade, como que ela acontece. O primeiro pensador da tradição filosófica do cânone que a gente vai abordar hoje é o Descartes. Descartes é um pensador indispensável por conta do que o pensamento dele gerou em termos de tradição da filosofia, da epistemologia, que a gente chama, que é epistemologia mesmo. Epistemologia, a palavra episteme quer dizer conhecimento. Episteme, conhecimento, logia, logos, o estudo, epistemologia, estudo da ciência, estudo do discurso científico. E por que o Descartes vai ser tão importante para a epistemologia, para o discurso da ciência? Por conta dele ter inventado esse discurso. Sem Descartes, a gente não teria isso que a gente chama hoje de ciência. O método científico, ele se tornou possível após as compreensões que o Descartes realizou. Quais são essas compreensões? Bom, Descartes está ali situado no século XVI, e no século XVI, mais precisamente, nascido em 1596, morto em 1650, portanto, tendo vivido aí 54 anos, viveu pouco. O Descartes realizou um desafio que era, uma vez que ele estava numa situação de muita instabilidade com relação ao poderio da Igreja Católica, muitas críticas estavam sofrendo da Igreja Católica, né, e críticas com relação à chamada Santa Inquisição, né, a Igreja Católica estava perseguindo muitas pessoas, matando muitas pessoas. Tanto críticas com relação àquilo que a nobreza da Igreja realizava, fazia. Né? A Igreja ela tinha sofria críticas de que essa nobreza seria a quem mais pecava. O padre, o Papa até, né, ele se dava ao luxo da luxúria, se dava ao luxo de pecar. E aí a gente tem essa situação de que, durante toda a Idade Média, quem tinha a palavra final sobre o que era certo, sobre o que é verdadeiro, né, essa questão do que é verdade ou não, o que é de fato capaz de nos permitir liberdade ou não, seria a Igreja.
Com o Descartes ele está nesse âmbito que é dessa instabilidade, dessa falta de certeza. Então, a filosofia de Descartes vai nascer com com esse compromisso de trazer uma certeza. A questão que o Descartes vai trazer vai ser a questão de como que a gente pode ter um conhecimento certo e indubitável, que possa permitir aí a arquitetura do conhecimento da razão, né? E Descartes ele vai citar essa questão que a gente pode ter e vai responder a essa questão sobre como que o conhecimento pode ser certo num livro chamado Meditações. Nas meditações cartesianas, a gente vai ter um movimento de pensamento que é realizado por cada meditação. E aí, na primeira meditação, a gente tem essa reflexão, a pergunta sobre como que a gente pode ou não ter um conhecimento certo, indubitável. Na primeira meditação, então, a gente tem essa reflexão de que a gente possa estar vivendo um sonho, né? Que a gente pode estar vivendo um sonho. O que garante que a gente não esteja num sonho? O que garante que a Renata, por exemplo, que está assistindo a aula, ela não seja um sonho? Ou até um delírio, né? O que garante que a gente aqui, em vez de estar assistindo aula, a gente não esteja num sonho ou às vezes até um pesadelo, se a aula não estiver muito boa. E aí o Descartes vai compreender, olha, não tem como a gente saber. A princípio não tem como a gente saber. Só tem como a gente compreender o seguinte, aí ele vai desenvolver, em cada meditação, ele vai desenvolver um passo buscando essa reflexão, do que a gente pode ter certeza. Então, aí ele começa pensando isso, né, de que ele vai falar sobre a cera da vela que queima enquanto ele escreve. Então, na mesa onde ele escrevia, na escrivaninha, assim, né, tinha uma vela que queimava. E aí ele pergunta-se, o que garante que essa vela não seja uma criação do meu espírito, uma invenção do meu espírito, um sonho? Ele vai falar nada, né? Tudo que corresponde a esse universo, que é o universo fora do pensamento, digamos assim, mas num âmbito que é um âmbito da possibilidade de ser um sonho, de fato. E aí ele vai realizar essa chamada revolução também, a revolução copernicana, que é essa tomada de consciência sobre aquilo que eu não posso duvidar. E o que ele não pode duvidar quando ele duvida? Aí ele vai chegar à certeza do cogito, que é a seguinte: quando eu duvido, eu não posso duvidar de que estou duvidando no momento em que estou duvidando. Então, quando a gente duvida, a palavra duvidar vai ser cogito, né? Eu cogito, pode ser pensamento também, eu acho que é pensamento. Quando eu duvido, eu não posso duvidar de que estou duvidando no momento que estou duvidando. Logo, eu tenho uma certeza, que é a certeza do código. Eu penso, logo existo. Então, código quer dizer pensamento. Esse pensamento, que é o pensamento do que eu penso, logo existo. Eu não tenho como duvidar, eu não tenho como não ter certeza de que no instante em que estou pensando, eu estou existindo. Essa é a certeza do gosto. E aí o Descartes vai promover uma separação entre o chamado ego, cogito, o eu penso, e o res cogito. Res quer dizer coisa, assim como a palavra república, né? República é res pública, é coisa pública. O cogito é res cogito, é coisa pensante. E o
que é fora, o que está fora dessa coisa pensante seria a res extensa, é a coisa extensa. Então, o Descartes ele estabelece uma fissura, uma diferença entre o cogito, o pensamento e tudo que não é cogito, tudo que é colocado aí no campo das coisas, né, fora do pensamento. E aí essas coisas ele vai intuir como passíveis de serem sonho, apenas o pensamento ele tem certeza de si próprio, já que ele realizou isso que a gente convencionou chamar de revolução copernicana. Por que revolução copernicana? Porque Copérnico foi o astrônomo, cientista, que se colocou a pergunta sobre se quem ocupa o centro do universo é o Sol ou a Terra. Durante toda a Idade Média, vigorou a hipótese de que há um geocentrismo, ou seja, a hipótese de que a Terra, geo, ocupa o centro do universo. Copérnico se dá uma revolução que é a do heliocentrismo, ou seja, a compreensão de que não é a Terra, mas o Sol que ocupa o centro do universo. Hoje, essa teoria está por terra, né? A gente nem pode falar que existe de fato, o que a gente pode falar são hipóteses a serem investigadas pela ciência, pela física contemporânea, acerca de que se há ou não um centro do universo. O que é interessante nessa história, que é a história da epistemologia, a história do estudo da ciência, é essa compreensão de que na própria história da ciência a gente vê que as hipóteses da ciência elas são falíveis. Hoje a gente pode aprender que toda e qualquer hipótese é falível, né? Quando a gente tenta fazer de uma hipótese uma certeza, a gente necessariamente está vinculado a uma determinada teoria que compreender como imutável, como uma hipótese falível ou não. E aquelas teorias, aquelas teses que têm essa convicção de que toda e qualquer teoria é falível são as mais passíveis de serem tomadas aí como certas. Né? A possibilidade mesmo da gente tomar o conhecimento, que é esse da episteme, como algo falível, essa possibilidade é tida como indispensável para o conhecimento científico contemporâneo. Então, essa compreensão de que todo conhecimento ele está vinculado a uma determinada teoria, determinadas hipóteses que são falíveis, que são mais do que falíveis, são produzidas em uma determinada época e podem deixar de ser verdadeiras, podem deixar de ser hipóteses, melhor do que verdade, hipóteses em que a gente pode confiar, hipóteses confiáveis, de uma hora para outra. Se a gente for tomar a ciência contemporânea, a gente vai ter essa certeza de que todo qualquer conhecimento ele está relegado à sua época, à época, mais do que a sua época, as condições do povo, né? O povo que gerou. A gente pode tomar como conhecimento, por exemplo, o pensamento dos xamãs, o pensamento dos pajés, que nos faculta a compreensão de que mesmo a ciência ela tem que se vincular a uma certa relatividade no sentido de que todo e qualquer conhecimento ele é produzido por o povo e esse conhecimento foi gerado. E aí a gente pode entrar nessa discussão sobre se existe verdade ou se a verdade não existe, porque existem perspectivas. Né?
Em que medida a gente pode ou não reivindicar essa possibilidade de pensamento sobre a verdade? Se a gente for se colocar afinados com a ciência contemporânea, a gente vai ser levado a compreender que só existem perspectivas. Se a gente for se vincular ao pensamento, aos pensadores do cânone da filosofia, a gente vai ser colocado nessa obrigação de pensar a existência da verdade. E aí, a verdade em Descartes, a gente já viu. A verdade em Descartes é a compreensão de que a gente possa chegar a uma certeza, que é a certeza do cogito. Isso, segundo Descartes, vai ser sempre verdadeiro. Sempre que você parar para refletir sobre a possibilidade de chegar a uma certeza, e você fizer esse processo que é o da Revolução Copernicana, o processo da dúvida hiperbólica, esse processo de se perguntar sobre a possibilidade da gente estar pensando e da certeza de que a gente está pensando na hora em que a gente está pensando, que é impossível a gente estar pensando sem estar pensando. Seria uma contradição, algo impossível. Então, assim, a não ser, o Descartes vai falar, a não ser que a gente esteja sendo guiado por um Deus que é um Deus maligno, que esteja alegre com o nosso erro, com o erro de que a gente esteja de fato pensando quando a gente está pensando, a não ser que a gente tenha sido levado por um Deus maligno, a gente pode ter certeza de que está pensando na hora em que está pensando. E aí ele vai se voltar para colocar a base do pensamento, que é o pensamento do cogito, por mais contraditório que isso pareça, a base do pensamento do cogito vai estar em Deus. Vai ser na certeza de que existe um Deus bom, que não quer que o filósofo se engane e que deseja, de fato, assim, pelo menos compreende, né? Acho que a palavra desejo aí não seria conveniente, mas que é uma garantia, melhor dizendo, Deus é uma garantia de que a gente possa ter certeza do pensamento. Então, o que o Descartes começa colocando como firme no pensamento, que é um pensamento demasiadamente humano, né? O cogito, essa certeza, a própria reivindicação de certeza, né? A própria colocação de que eu possa exigir de mim mesmo uma certeza, já é reflexo de um certo afastamento de Deus. Descartes ele não está mais preocupado com o modo que ele pode ter acesso a Deus, como era a preocupação dos pensadores da época medieval, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, por exemplo. O Descartes ele vai estar preocupado com a certeza. E aí, após chegar à certeza, que ele vai compreender que é preciso, que é indispensável para que o cogito seja essa base firme para a partir da qual surgirá o conhecimento científico, ele precisa que exista um Deus bom, um soberano que garanta essa realização, que é a realização do cogito. Então, assim, Descartes ele está num momento muito contraditório, que é, ao mesmo tempo que ele se coloca a possibilidade de ter uma certeza para além de Deus, né? O cogito ele não é divino, o cogito é próprio do pensamento humano. É ao mesmo tempo, então, que ele realiza esse afastamento do plano divino, ele coloca a base do cogito em Deus. Então, ele se afasta de Deus, mas ele coloca o pensamento do cogito em Deus. Então, tem essa realização bastante contraditória no pensamento de Descartes. Algo que a gente vai ver, não apenas em Descartes, mas nos todos os pensadores modernos. Vai ser apenas com pensadores contemporâneos, né, por exemplo, Nietzsche, que a gente vai colocar essa possibilidade de que o ser humano exista completamente independente de Deus e mais, né, conforme fala a frase do Nietzsche, talvez mais repetida, mais conhecida, que é Deus está morto, somente com a filosofia contemporânea que a gente vai
conseguir conceber essa possibilidade de que Deus não esteja nos guiando a cada instante da nossa existência. Né? Existem, sim, alguns pensadores ateus, que a gente chama, né? Ateu quer dizer quer dizer negação, ateu quer dizer Deus. Então, existem os pensadores ateus mesmo na Antiguidade Clássica, mas depois, com o império da Igreja Católica, desculpa, isso que a gente chama de ateísmo vai passar a ser perseguido, né, pela Igreja. O pensador ele não pode ser ateu, ele não pode cogitar a hipótese de que Deus não exista, porque ele está aí sem exceção para conseguir estudar vinculado à Igreja. A Igreja que paga os estudos dos filósofos da época medieval. E aí, essa possibilidade de ter um pensamento livre, um livre pensador, vai surgir só depois, com a Revolução Francesa. Então, o pensamento dos pensadores da modernidade clássica, né, que é esse período que compreende dos séculos XV ou XVI até o século XIX, os pensadores europeus que estão nesse momento histórico, que vai aí que vai estar por trás da Revolução Francesa, mas também da Revolução Industrial. A gente tem esses pensadores da modernidade clássica que, apesar de no pensamento deles ter um âmbito que é esse âmbito da possibilidade de se desvincular do que a igreja estipulava como impróprio, que é a inexistência de Deus, todos eles se encontram afinados com essa possibilidade de um pensamento que tem a sua base em Deus. Vai ser com Nietzsche, mas também com Marx. Né? Marx, o comunista de Marx, ele prega o fim da religião, né? E essa possibilidade de compreender que as religiões elas nos iludem daquilo que a gente de fato possa ter, possa ser, possa compreender, né? De revolucionário, inclusive. Mas os pensadores do cânone moderno, eles espelham essa consideração de que Deus continue nos guiando. E não vai ser diferente com Hegel. Hegel vai ser um pensador alemão que escreverá um livro chamado Fenomenologia do Espírito. Na Fenomenologia do Espírito, escrevi errado, A Fenomenologia do Espírito vai ser desenvolvida a tese de que o espírito, que é o espírito absoluto, ele se realiza em fenômenos que é a própria história. A história, segundo Hegel, essa história que a gente toma aqui como, inclusive, uma base a partir da qual a gente possa fazer filosofia, que é essa divisão, né, entre história antiga, história medieval, história moderna e, no caso, história contemporânea. Essa hipótese de que exista essa história é uma criação. E a criação de um pensador que é o Hegel. O Hegel vai tomar aqui, vai tomar como certa a hipótese de que a história ela se encaminhe para o seu avanço, a sua realização máxima, e a sua realização máxima, o seu ápice, seria a consciência. A consciência que é a própria fenomenologia do espírito, a consciência de si, que seria justamente o próprio Hegel, ou o espírito absoluto encarnado na pessoa do filósofo que conseguiu dar voz a essa consciência. Né? Então, o Hegel ele é bastante pretensioso naquilo que ele realiza. Ele toma esse paradigma de que exista um progresso do espírito que seja capaz de esclarecer a si mesmo sobre as condições do seu próprio movimento, que essas condições sejam etapas
do esclarecimento do espírito, que torna-se consciente dessas próprias etapas na figura máxima, que é o próprio Hegel, o pensamento do próprio Hegel. E aí ele vai desenvolver essa compreensão, né, de que a gente teria o primeiro momento do surgimento da filosofia, que se deu na Grécia Antiga, né, que é esse movimento do espírito saber a si mesmo, que é a própria filosofia, né, que se realiza assim. A própria consciência da sua ignorância, que vai ser patente no pensamento de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E a frase que está lá na Apologia de Sócrates, né? O que é mais importante? Conhece-te a ti mesmo. Não é o conhecimento das coisas fora de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo seria o mais importante. Isso em Sócrates, na filosofia antiga. E o segundo momento só sei que nada sei, né? Que está aí, de alguma forma, em diálogo com o pensamento do Descartes, só que pelo oposto. Enquanto Descartes afirma que eu preciso saber daquilo que eu sei no momento que eu sei, e eu não tenho como não saber de que eu sei quando eu sei, né, que eu me pergunto, o Sócrates, não, ele vai compreender a necessidade de que eu saiba que eu não sei, né? E aí só sei e nada sei. Com o início, né, desse pensamento em Sócrates, a gente pode se dar ao luxo de enxergar esse movimento, o movimento do pensamento filosófico mesmo, né, dele incessantemente ele se voltar para suas próprias condições, se voltar para aquilo que o pensamento pode ou não fazer. Então, assim como em Sócrates a gente tem essa reflexão de que é preciso que eu ignore, né, aquilo que eu possa saber, justamente para descobrir aquilo que eu posso saber, né? Então, assim, quando a gente se pergunta, eu quero conhecer algo. Só que na filosofia a gente é levado a saber, poxa, eu quero ter acesso ao conhecimento. Só que se eu já tiver acesso ao conhecimento, eu não vou poder ir ir em busca do conhecimento, porque eu já vou saber, já vou ter acesso ao conhecimento. E, ao mesmo tempo, se eu ignoro aquilo que é preciso que eu conheça, eu nunca vou poder sair de onde eu estou para ir até o conhecimento, porque eu vou ignorar isso que é propriamente o conhecimento. Então, existe algo contraditório no pensamento filosófico dos antigos, que é essa situação de que eu precise ignorar aquilo que eu preciso conhecer para poder conhecer. O que está aí, de certa forma, concretizado na frase só sei que nada sei, né? Eu preciso não saber para conseguir mover-me até o conhecimento ou para deixar me ser tomada pelo conhecimento. E aí, com Hegel, vai ter justamente esse movimento de compreender que lá na Grécia Antiga a gente teve um início do movimento do espírito, que é o movimento da história, que é um movimento de saber-se em si. Né? Ele não tem um movimento de reflexão sobre o que vem a ser a própria filosofia para os outros povos. Existe um movimento de saber-se em si, sabendo-se, ignorando-se. Esse em si vai ser próprio do pensamento do Hegel, que vai compreender, olha, existia um movimento na filosofia grega, que é esse movimento de se compreender em si, que é próprio do ser que tem lugar na Grécia Antiga, essa abertura para o ser que tem lugar no pensamento filosófico. E aí, durante a época medieval, por oposição, a gente não vai ter mais o em si, a gente vai ter o para si, que ele vai nomear lá na Fenomenologia do Espírito como esse movimento de ser para Deus. A filosofia medieval é para Deus, ela não consegue ser em si,
porque ela perdeu essa possibilidade de ver-se como algo propriamente fora desse registro, que é o registro de Deus. E aí ela vai se desenvolver para Deus. Ser apenas na época da culminância do espírito, segundo o próprio Hegel, que vai se efetuar a síntese dialética entre o em si grego e o para si medieval. E aí a gente vai ter, de fato, o movimento do espírito de poder saber-se, compreender-se, independente da religião, mas trazendo consigo algo que é próprio da religião também, que é essa consciência de si. Então, a consciência de si hegeliana, ela condensa, ela sintetiza esses dois movimentos, que é o movimento do em si, da Grécia Antiga, da filosofia antiga, e o movimento do para si, ou para Deus, que se realiza na filosofia medieval, e estabelecendo uma união, uma síntese entre o em si e o para si, se realiza como consciência de si, que é um momento posterior ao movimento da religião. O Hegel vai compreender, então, a religião como uma etapa do movimento do espírito, que é uma etapa indispensável e que se está congregada no próprio movimento da história de se realizar como consciência de si, que é isso que a gente tem espelhado ou condensado, né, concretizado no próprio pensamento do Hegel, que ele dá voz, ao qual ele dá voz no livro Fenomenologia do Espírito. Não apenas no Fenomenologia do Espírito, mas nessa obra a gente tem assim o sistema hegeliano inteiro. E aí, o que tem de propriamente Deus no pensamento do Hegel é isso, né? Que ele tem essa pretensão de amalgamar o que foi próprio do pensamento medieval na própria síntese que o espírito realiza. E aí ele não toma esse movimento, que é o movimento da filosofia religiosa, como dispensável. A religião é indispensável. Mas quando você, no caso, consegue assumir a consciência de si, é como se você fosse Deus. E aí você consegue conceber o espírito absoluto. É o espírito absoluto que pensa a si mesmo, não é mais você, né? Não é um indivíduo, é o espírito absoluto, independente do corpo que esteja tornando possível esse pensamento. É muito mais a repercussão que tem na história esse absoluto, segundo Hegel. É independente de um corpo, né? O espírito absoluto ele é uma realização autônoma do espírito. E assim como começou na Grécia Antiga, continuou vigorando na época medieval, vai ter o seu ápice no próprio pensamento do Hegel, segundo o próprio Hegel. Ela é independente da existência física do Hegel. Ela é mais um modo do espírito se tornar consciente de si, independente inclusive do corpo que vai estar dando voz a essa experiência do espírito de se absolutizar. Né? O espírito é independente do corpo, ele se absolutiza independente, e isso vai ter repercussão no próprio movimento da história. A gente que digamos assim, dignatário de um pensamento decolonial, é muito simples a gente tomar, pelo menos para mim parece simples, a gente tomar a filosofia de Hegel como espelho de um movimento que é um movimento de justificação do processo, que é o processo que a gente compreende como da colonização, o próprio mercantilismo. O contraditório, né, dessa postura de tomar essa absolutização do espírito como justificativa da sanha colonizatória, da sanha dos europeus de saírem invadindo os outros povos e tomando esses povos como reféns de um processo de usurpação das riquezas desses povos, é que no pensamento do Hegel
vai ter, sobretudo na obra que a gente chama estética, ele vai compreender o seguinte: olha, o povo que alcança o espírito absoluto, ele é esse povo que mais consegue respeitar os outros povos e respeitar o movimento dos outros povos, que é esse movimento de se saber capaz de produzir um movimento do espírito. E aí tem esse caráter contraditório da obra de Hegel. Né? O movimento do espírito ele se torna mais vigoroso quando ele respeita os outros povos. Quando ele toma como base essa compreensão de que o máximo do espírito absoluto seja o respeito com relação aos outros povos. Então, é difícil criticar o Hegel, né? O Hegel é um pensador, ele tem uma lógica tão coerente e tão vigorosa que faz com que a gente, para conseguir criticar o Hegel e mostrar que o Hegel tem algo de demoníaco, eu acho, né? Que é propriamente essa possibilidade de tomar a si mesmo como consciência absoluta, ainda que não esteja vinculada a um pensador específico, mas seja um movimento do próprio espírito. Que eu compreendo o seguinte: a consciência de si, a crítica que eu gosto de realizar ao Hegel, eu compreendo que é o seguinte: uma vez que você tenha se deixado apaixonar pelo pensamento do Hegel, é impossível você criticar o pensamento do Hegel. Ele é muito rigoroso, é muito sistemático, é muito prazeroso de se pensar com Hegel. O problema é o seguinte: essa consciência de si, para o pensador que é o Hegel, ele seria uma consciência que toma a natureza como dispensável, a religião como indispensável, na etapa máxima dispensável. Então, depois de você ter se tornado religioso, depois de você ter se tornado xamã, depois de você ter aprendido tudo com a natureza, é que você alcança essa consciência máxima de si. E aí, quando você alcança essa consciência de si, Deus, a natureza e tudo que seja fora dessa consciência se torna dispensável. E isso eu acho um problema. Essa questão da possibilidade da gente viver sem a própria consciência, que eu acho mais forte, que é a consciência da própria natureza, tomarmos como aprendizes da própria natureza. Eu gosto muito mais do pensamento que se coloca como aprendiz da physis, aprendiz da natureza, do que o pensamento que toma a si mesmo como ápice daquilo que é o próprio movimento de aprender. Né? É como se tivesse aí uma estagnação no pensamento do Hegel, uma consideração de que o máximo que pode chegar ao espírito é o próprio espírito, então, uma vez chegou, não precisa mais de mais nada. Eu acho problemático, eu prefiro, no caso, o pensamento de Sócrates ainda assim, e se colocar ele humilde frente à possibilidade de conhecer. Mas eu posso estar errada. Mas quando eu falo que eu posso criticar o Hegel, aí que eu estou errada mesmo, porque para ser coerente com esse pensamento que é o da ignorância como lugar de fato indispensável ao filósofo, à filósofa, eu ouso falar que eu sou, de alguma forma, superior. A própria postura de criticar o Hegel é se colocar como superior ao pensamento do Hegel. Mas existem discordâncias, né? A gente pode se colocar aí como um movimento de resistência ou, melhor dizendo, de crítica à própria civilização europeia naquilo que ela tem de pior, que pode ser o próprio Hegel. Né? O Hegel ele vê o espírito como o melhor, mas a gente pode saber que ali pode ser, na verdade, o pior. Mas isso não torna o pensamento de Hegel dispensável para quem esteja estudando filosofia. Hegel é esse pensador que pensa a história, né? Que ele torna possível a gente compreender a história como antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, para a gente fazer história da filosofia, a Hegel é indispensável. E aí, além do Hegel, outro pensador tomado como indispensável do cânone da filosofia é o Kant.
O que o Kant tem de indispensável? O Kant é o pensador da Revolução Copernicana. O problema é que... Ai, desculpa, eu acordei já falando um monte de coisa e me equivoquei no âmbito dessa nomeação, que é a nomeação da chamada Revolução Copernicana. Peço desculpas, mas espero que agora faça um pouco mais de sentido o que é próprio do pensamento da Revolução Copernicana, que é o seguinte: é semelhante, mas é diferente. O que é a Revolução Copernicana? É essa possibilidade da gente tomar o mundo como produção da síntese do sujeito transcendental. Quem é o sujeito transcendental? Somos nós, né? O Kant ele vai trazer aí esse pensamento de que todos nós, cada um em sua particularidade, efetua uma síntese de tempo e espaço. Efetua uma síntese de tempo e espaço. Como a gente está efetuando aqui uma série de sínteses que tornam o próprio pensamento possível. E aí o Kant vai falar, olha, se existe uma condição a priori do pensamento, a priori é antes da experiência, então antes da experiência do próprio pensamento, né, a gente efetua uma síntese de espaço e tempo. Por exemplo, a gente está aqui, é uma quarta-feira, 8h30 da manhã, e eu estou me equivocando quanto à nomeação do conceito de Revolução Copernicana. Revolução Copernicana é algo próprio do pensamento de Kant e não de Descartes, como eu falei de início. O que há de semelhante? O problema é esse, né? O problema é que a Revolução Copernicana ela toma o mundo como uma hipótese, mais do que uma hipótese, uma síntese do sujeito. Então, quando a gente está pensando, a gente está efetivando uma reunião de tempo e espaço. Nós somos aqui nesse espaço, que é o espaço da internet, e a gente está nesse tempo, que é quarta-feira, 8h30 da manhã, se equivocando sobre o conceito que é o conceito de Revolução Copernicana. Revolução Copernicana é esse movimento do sujeito compreender a si mesmo como síntese de tempo e espaço. O cógito cartesiano ele não chega a efetuar uma revolução copernicana, porque o que ele chega a efetuar é uma investigação sobre a certeza de que o cógito pode se fazer requisito, né? Ele é uma requisição da própria colocação do próprio cógito. Já o Kant, ele coloca que a gente pode saber que para a própria colocação da pergunta sobre quem pensa, antes do pensamento, é preciso que tenha tido uma reunião de espaço e tempo. Independente de eu pensar ou não essa reunião, a reunião se deu. Então, por exemplo, o sujeito que está lá na África, ele está, sei lá, comendo alguma coisa. Para ele estar lá na África comendo alguma coisa, ele teve o espaço, que é o de África, e ele estava comendo alguma coisa. Ele estava na hora do almoço ou na hora do café da manhã. Então, é um espaço e um tempo. Ele pode não ter acesso a esse pensamento que a gente está efetuando aqui, mas ele teve que estar no espaço e tempo. E aí, o que a gente chama de revolução copernicana na verdade, esse retorno do sujeito sobre si mesmo e sobre as condições de si, não apenas com base no espírito, mas com base na possibilidade de qualquer ser humano, para existir, ele precisa estar numa reunião de espaço e tempo. Isso que para alguns estudiosos de filosofia vai ilustrar
maximamente o ápice da filosofia moderna. Eu não sei se você reparou, Renato, mas a gente tem um verdadeiro movimento de competição entre esses pensadores. Um querendo requisitar para si algo que seria mais basilar do que o outro. Começando por Descartes, que considera o código como a base indispensável para o movimento, que é o movimento da ciência, né, de se compreender como certo e indubitável. Depois o Hegel, que vai compreender que para esse movimento do espírito se realizar, para a gente poder se pensar enquanto seres pensantes, se deu antes o movimento que é o movimento do espírito, é o movimento da história. Então, para o Hegel, nós somos sempre seres históricos. E um terceiro momento, que é o terceiro momento do Kant, que vai falar, olha, você pode ter ciência, você pode ter espírito, história, mas você não pode tomar como dispensável essa realização de síntese de tempo e espaço, para que todo ser humano ele possa estar nessa investigação que a gente chama de filosófica, ele precisa estar no tempo e espaço. E mesmo que ele não esteja nessa investigação da filosofia, ele precisa estar no tempo e espaço. Então, o Kant ele vai falar, olha, por mais genial que sejam, né, a gente pode falar, né, por mais que genial que seja Descartes, Hegel, o Kant ele consegue estar de uma forma mais radical nessa pretensão de chegar a uma certeza, porque ele vai compreender que o ser humano ele é, antes de tudo, tempo e espaço. Né? E aí não é próprio do pensamento filosófico se requisitar como mais, digamos, como mais alto do que os outros, como faz, né? Descartes ele considera que o pensamento filosófico ele é digno de uma certeza, então ele é melhor do que os outros nesse sentido de ser digno de uma certeza. Hegel vai considerar que o pensamento filosófico também é melhor do que os outros, porque ele é o ápice da história do espírito absoluto. O Kant nem sei se vai considerar que o pensamento filosófico é melhor do que os outros, acho que sim, mas antes ele toma como base do pensamento dele a certeza de que todo e qualquer ser humano, independente de ser filósofo ou não, ele está no registro que é o registro de tempo e espaço. E com isso, o Kant, de fato, realiza isso que na história da filosofia vem a ser chamado de revolução copernicana, porque ele estipula que a gente sintetize o mundo que é o da gente. E qualquer pessoa, a mais louca ou a mais rigorosa, qualquer pessoa, independente do tempo e do espaço em que ela esteja, ela pode se saber uma consequência de tempo e espaço. E aí a gente tem um embate, que é um embate de competição do pensamento entre Hegel e Kant, que é o seguinte, olha, para o Kant, a gente não tem esse registro de pensar a gente mesmo como seres históricos. Para o Kant, nós somos uma síntese de tempo e espaço que pode se saber como tempo e espaço ou não, que pode continuar existindo como ignorante sobre essa condição a priori, que é a condição de síntese de tempo e espaço ou não. E não ter esse registro de história. Para o Kant, a gente não é um resultado de uma história, a gente é resultado de um tempo e espaço. E aí a gente pode compreender que esses três pensadores que a gente tematizou hoje, tanto Descartes quanto Hegel quanto Kant, eles estão no registro de uma tradição que é uma tradição chamada de transcendental. O que é essa consideração de que esses pensadores são pensadores transcendentais? É o seguinte, é essa compreensão de que existe uma relação ou entre transcendência e transcendência, entre pensamento e pensamento, ou entre transcendência e imanência. No caso, por exemplo, do pensamento de Descartes, é o res cogita, que é a transcendência,
esse lugar para o qual a gente volta para saber sobre o que a gente pode saber, em relação com a res extensa, que é esse âmbito, que é o âmbito das coisas para além do pensamento. Então, esse pensamento, que é o pensamento chamado de transcendental, ele faz requisição das ideias, ou no caso de Descartes, faz requisição do cogito, no caso do Hegel, faz requisição do espírito, e no caso de Kant, ele faz requisição das sínteses a priori do conhecimento. Todos os três, eles estão no seio desse pensamento, que é o pensamento transcendental, que faz questão de realizar uma revolução, que é essa possibilidade da gente se compreender a si mesmo. A gente revoluciona, a gente se volta para a nossa própria condição de possibilidade de pensar. E aí, essa revolução, no pensamento de Descartes, é a revolução do cogito, nesse retorno da dúvida sobre si mesmo. No pensamento de Hegel, é uma revolução do espírito, esse retorno do espírito sobre si mesmo. E no âmbito do Kant, vai ser uma revolução das sínteses a priori do conhecimento, esse retorno para as condições de possibilidade, que é do sujeito se saber ou não como resultado de uma síntese de tempo e espaço. Apenas o último vai ser chamado, apenas Kant vai ser chamado, vai poder dar voz a isso que a gente chama de Revolução Copernicana. E aí, por que a Revolução Copernicana, como a gente já falou, é porque, assim como em Copérnico a gente passa da possibilidade de ter o Sol ou aliás, desculpa, de ter a Terra como centro do universo para ter o Sol como centro do universo, essa revolução que é protagonizada por Copérnico, no Kant a gente vai ter essa possibilidade também de compreender que não é nem o Sol nem a Terra que são o centro do universo, vai ser o próprio homem que vai ser o centro do universo. A gente tem no pensamento do Kant uma forte tomada antropocêntrica. Antropocêntrica quer dizer, antropo quer dizer homem, cêntrico quer dizer centro, antropocêntrico, essa compreensão de que o homem ocupa o centro do universo. O curioso é que, ao mesmo tempo que a gente tem essa virada antropocêntrica no pensamento de Kant, o Kant não tem nenhuma pretensão de considerar que esse pensamento, que é o pensamento da Revolução Copernicana, ele tenha mais valor do que os outros pensamentos, de uma forma assim resumida, né? Pelo menos aquilo que eu compreendo, aquilo que eu compreendo do pensamento de Kant é que o antropocêntrico do Kant é a compreensão de que cada um de nós efetua uma síntese de tempo e espaço. Condição do pensamento e condição do padeiro. O padeiro, para fazer pão, ele tem que efetuar uma síntese de tempo e espaço. Ele tem que pensar, poxa, amanhã de manhã eu vou precisar ter pão. Então, ele está no tempo, que é o tempo do amanhã de manhã. E no espaço, que é o espaço da padaria. Então, o Kant, ele é muito, digamos assim, tem uma generosidade no pensamento do Kant, que é essa generosidade de compreender que todo e qualquer ser humano ele tem que ter base no tempo e no espaço para conseguir realizar o que quer que seja. O curioso da história é que todos esses pensadores eles têm essa consideração de que seja o ser humano, de alguma forma, seja no âmbito da ciência, seja no âmbito do espírito da história, seja no âmbito da própria consideração de tempo e espaço, nos três pensadores, a gente tem esse sintoma, que a gente pode dizer, que é o sintoma de se considerar produtor do conhecimento.
Então, a gente tem, nos três pensadores, uma colocação antropocêntrica, né? A consideração de que o homem, de alguma forma, esteja no centro do próprio pensamento que é protagonizado por ele. E aí a gente pode criticar, né? E várias correntes da filosofia, esse pensamento mesmo como sempre, com do que hoje a gente convencionou chamar de antropoceno. O que é o antropoceno? É a época em que o ser humano está compreendendo o seu papel destruidor do planeta Terra. O papel do ser humano como motor de uma série de do colapso ambiental. Então, se a gente for tomar como base as críticas que a gente vem realizando ao pensamento europeu, o problema é que nesses três pensadores a gente tem não uma revolução, mas a gente tem uma asseguração, um assentamento, melhor dizendo, do lugar do homem como produtor de conhecimento e uma regulação de uma inápsia, de uma insuficiência, de uma incapacidade do ser humano de se colocar como aprendiz do cosmos. Ao contrário, né? Esses pensadores asseguram o lugar do homem como mais importante, o lugar do homem na produção do conhecimento privilegiado, como um lugar privilegiado, e, portanto, eles bloqueiam isso que seria a possibilidade da gente se compreender como abertura para o conhecimento, abertura para a diferença, abertura para a compreensão de nós mesmos como aprendizes disso que é o universo, ou o cosmos, ou a nossa própria situação como seres abertos para o ser maior, que é isso que a gente vem a descobrir no momento em que a gente traz essa constatação de que a gente é sempre aprendizes. E quando a gente estipula essa colocação de que nós somos detentores de qualquer conhecimento que seja, de fato a gente bloqueia essa possibilidade da gente se colocar como aprendiz. Bom, então eu espero que não esteja complicado mais do que esclarecido, ou que, de alguma forma, eu tenha contribuído com os seus estudos dessa semana. Quero agradecer muito pela presença. Renata, deixar um beijo até semana que vem. Obrigada, senhora professora. Deu para entender, sim. Eu estava fazendo algumas anotações aqui. Eu agradeço muito. E um beijo e um bom feriado. Para você também. Até semana que vem. Eita, que eu compliquei tudo. Mas tá bom. Beijo no coração. Revolução Copernicana é só no Kant, tá, pessoal? Desculpe aí.